Alô pessoal, aqui é Elias Jabbour em mais um episódio de Meia Noite de Pequim, a segunda temporada após a nossa volta, né? E o tema hoje é um tema que é muito urgente, né? Estava até discutindo com a produção, né? Porque existe uma enquete no grupo de WhatsApp no nosso grupo de WhatsApp, com os nossos seguidores, né? E teve um tema que vai ser abordado no próximo episódio que ganhou, né? Mas eu vou tratar dessa questão de Cuba porque eu acho que é um tema que é urgente, urgentíssimo, envolve questões simbólicas, envolve questões de princípios, envolve questões de gratidão e que não tem como não deixar passar batido. Bora lá. 1º de janeiro de 1959, Cuba faz uma revolução, né? Ou seja, Fidel Castro entra com as suas tropas em Havana e declara a falência do regime de Fulgêncio Batista, que era um fantoche dos Estados Unidos. Todo mundo sabe que Cuba era conhecida como o bordel dos Estados Unidos, como prostíbulo dos Estados Unidos, um local onde soldados americanos, militares americanos passavam férias, faziam turismo sexual em Cuba. Todos sabem da situação social de Cuba pré-revolução de 59. Né? Todo mundo sabe qual que era o lugar de Cuba na divisão internacional do trabalho antes da Revolução de 59. Todo mundo sabe o que Cuba significava para os Estados Unidos antes da Revolução de 1959, ou seja, Cuba era uma extensão do território estadunidense. A Revolução de 59 deu fim a isso. Houve um processo de transição de 59 e 62 que até se buscou o diálogo com os Estados Unidos, mas o fato é que para qualquer revolução ter futuro político em Cuba, em qualquer lugar da América Latina, teria que se mexer nas estruturas de propriedade do país, notadamente no campo, né? E foi por aí que Fidel Castro começou a cumprir as suas promessas, as promessas feitas pelo movimento 26 de julho, que chegou ao poder com a Revolução de 59. Pois bem, uma reforma agrária é feita em Cuba, né? E os interesses estadunidenses da ilha foram feridos de morte com essa reforma agrária. Isso leva Cuba a um isolamento em relação ao restante da América Latina. Existe uma tentativa de retomar de uma contra-revolução na Baía dos Porcos, né? Baía dos Porcos mesmo, né? A Revolução Cubana vence essa primeira tentativa de invasão por mercenários em Cuba, né? Para retomar o status quo anterior, e Cuba se declara em 1962 um estado marxista-leninista. Cara, tem histórias assim, eu sou uma figura muito ligada em fotografias, imagens, eu tenho assim um certo hiperfoco de ficar de madrugada vendo no YouTube desfiles militares da antiga União Soviética, desfiles militares chineses, discursos do Fidel. Existem cenas que ficam na nossa história, né, que fazem parte do movimento que nos define enquanto tal. Por exemplo, aquela foto do Fidel Castro com Nikita Khrushchev, por exemplo, em Nova York, em meio à Assembleia Geral da ONU, ela é simplesmente arrebatadora, né? Por quê? Porque o Fidel Castro, a comitiva dele chega em um hotel em Nova York, porque eles tinham reservado. A comitiva cubana foi proibida de ir para lá, de ficar nesse hotel. E eles foram para o Hotel Teresa, no Harlem, né? Que é um hotel famoso por conta desse episódio. E no Harlem, que é um bairro pobre, negro de Nova York, e começou a haver uma comitiva de chefes de Estado que foram visitar Fidel Castro lá. Além do Fidel ter encontrado com Malcolm X, encontrado com várias figuras do movimento negro e libertário dos Estados Unidos. Então foi o Nasser, foi o Nehru, foi um monte de gente contra o Fidel, inclusive o Khrushchev. Tem a foto dos dois abraçados, que ela é muito significativa. Desde então, Cuba ela passa a ter uma relação muito íntima com a União Soviética. Então, Cuba ela entra na divisão social do trabalho do Comecon, do mercado comum dos países socialistas, né? Como uma provedora de açúcar, de produtos primários, açúcar, fumo, né? Em troca de petróleo subsidiado da União Soviética, armas da Tchecoslováquia. Cuba passa a se beneficiar da relação fraterna entre ela e os países socialistas, né? O mundo socialista. É evidente que tem muita gente que faz uma polemiza sobre Cuba deveria ter se industrializado ou não naquela época, a partir daquele momento. O Che Guevara, ele abordou essa polêmica de forma muito interessante. Foi até lançado um livro um tempo atrás sobre os textos em economia política do Che Guevara, em que ele defende a industrialização de Cuba, mas o fato é que Cuba não se industrializou e Cuba ela passou a ser um país dependente dessa venda e dos subsídios soviéticos à ilha, né, que davam por ano 5 bilhões de dólares, né? Aliás, Cuba passou até a ser uma vendedora de petróleo no mercado de Amsterdã, por exemplo, né? Isso é outro fato interessante. E existe uma comparação aqui que eu acho interessante, né? Que a Coreia Popular não quis entrar no Comecon.
ela não quis submeter uma divisão internacional do trabalho do mundo socialista que a colocasse numa condição de provedora de matérias-primas. Muito pelo contrário, a Coreia Popular ela escolheu um caminho de industrialização. Então, se hoje nós formos comparar a resistência da Coreia Popular e a resistência de Cuba, nós vamos falar que a Coreia Popular está em uma situação melhor que a de Cuba, por quê? Porque eles se industrializaram. E ao se industrializarem, eles conseguiram criar uma indústria de defesa muito poderosa, uma indústria de defesa que consegue absorver força de trabalho durante o período, os piores períodos do socialismo na Coreia do Norte, na Coreia Popular, e, inclusive, consegue promover um programa nuclear que, ao entregar os mísseis e a bomba nuclear, protege o país de ataques estrangeiros. E hoje a Coreia Popular pode se concentrar única e exclusivamente no seu processo de desenvolvimento econômico. Nós vamos voltar a falar aqui da Coreia Popular. Cuba não. Cuba ela teve uma relação de dependência muito profunda com o mundo socialista, basicamente com a União Soviética, né? E quando vem o final da União Soviética, Cuba perde 70% dos seus mercados. Soma-se a isso o fato de Cuba viver sob o sistema de bloqueio. Cuba passou desde 62 a ser bloqueada pelos Estados Unidos, ou seja, qualquer país que não fosse o bloco socialista, que fizesse comércio com Cuba, estaria sujeito a sanções dos Estados Unidos. O fato é que Cuba ela conseguiu conviver muito bem com o bloqueio estadunidense, porque ela tinha um auxílio e uma relação muito sólida com os países socialistas, tá? Então ela conseguiu lidar muito bem com o bloqueio e os Estados Unidos nem entre nós nunca levou tão a sério, até a década de 90, essa história, né? Eles mantinham mais uma retórica pró-bloqueio, contra as nações, do que ações concretas comerciais. As ações que os americanos faziam muito, que eram criminosas e são criminosas, é jogar veneno em plantações de cana, jogar veneno em plantações de qualquer tipo de gênero alimentício, de boicotes internos, assim, diários à economia cubana, 600 tentativas de assassinato de Fidel Castro, ou seja, esse é um fato que é interessante. Então, os americanos sempre buscaram, do ponto de vista da economia, né, apesar do bloqueio em si não ter sido levado tão a sério durante um certo período, o boicote econômico, como por exemplo, o lançamento de venenos e plantações, é uma prática que acontece até hoje com os americanos. Com o fim da União Soviética, Cuba perdendo 70% do seu mercado, Cuba passou por um chamado período especial, que é um período que é todos os anos 90 e os anos 90, em que marca um período de uma recessão profunda na ilha, profunda. Cuba busca ampliar os seus mercados com a introdução de um mercado de turismo. Passa a ser um país que passa a explorar as suas belezas naturais para atrair turistas. Então, a Cuba abre uma rede de hotéis no país, né? A Espanha é uma grande investidora em Cuba, que inclusive passa por uma tentativa de boicote, ou seja, houve explosões na década de 90 em hotéis em Cuba. Tem até o caso dos 5 prisioneiros, que foram 12 no total, né? Mas 5 ficaram presos porque o governo cubano colocou uma rede, a rede Vespa em Miami para investigar e levantar informações sobre a contra-revolução que alimentava esses grupos terroristas que atuavam em Cuba. Então, esse grupo conseguiu suscitar uma série de ataques contra Cuba, até ela ser descoberta e ter sido preso. E só recentemente, após uma campanha internacional, esses 5 heróis foram soltos. Ou seja, Cuba teve uma década de 90 terrível, terrível, não é? Até que as eleições na Venezuela, existe uma mudança de áreas na América Latina, trouxe um novo ar de esperança para Cuba. Transformações internas muito lentas, no chamado socialismo de mercado, começaram a se implementar com a permissão à propriedade privada lá e cá, em certa medida, monetização da terra, coisa que não andou muito rápido, não andou a contento, do meu ponto de vista. Mas o fato que o fato de Cuba exportar muitos médicos para o mundo, e principalmente para a Venezuela, em troca de petróleo, fez com que a Revolução Cubana sobrevivesse e passasse a ter um crescimento econômico capaz de repor a base material pré-final da União Soviética. A Venezuela provia petróleo para Cuba, enquanto Cuba provia médicos e serviços de segurança para a Venezuela. E não somente para a Venezuela. O programa Mais Médicos do Brasil, por exemplo, nós importamos médicos de Cuba, também rendeu muitas divisas a Cuba. Cuba exportou médico para o mundo inteiro. Em muitos casos, só vamos deixar isso muito claro, de graça.
por pura solidariedade internacional. Não estou falando que os cubanos são bonzinhos porque fazem isso, não. É porque existe o soft power necessário e Cuba soube fazer muito bem esse soft power, né? De enviar médicos ao mundo inteiro, em regiões de desastres naturais. Fidel Castro ofereceu a ajuda dos Estados Unidos durante o World Trade Center, por exemplo, quando tem os ataques terroristas. Também durante o Katrina, por exemplo, aquela inundação terrível no sul dos Estados Unidos, ele ofereceu ajuda, ou seja, Cuba passou a ser um país que oferecia ajuda humanitária para o mundo inteiro. A África do Sul nem se fala. A África inteira teve intervenção cubana com médicos, equipamentos, né? O próprio Paquistão, a Índia, ou seja, os cubanos estiveram presentes no mundo inteiro levando serviços médicos, hospitalares, entre outros tipos de serviços. Então, Cuba conseguiu se virar ou se manter em pé durante muito tempo fazendo esse tipo de coisa. E mais do que isso, né? Cuba, por exemplo, ela foi cada vez mais se destacando no quê? No setor de biotecnologia. Por exemplo, se não houvesse um bloqueio de Cuba, a Cuba hoje, Cuba certamente ela ocuparia um lugar na divisão internacional do trabalho como um provedor de alta tecnologia no setor de biotecnologia, porque Cuba está muito na frente do resto do mundo nesse setor. Né? Tanto é que Cuba, por exemplo, com todos os problemas que Cuba passou, né, e tem passado, ela produziu 4 vacinas contra o Covid. Vocês têm noção disso, pessoal? Um país bloqueado, cercado, difamado, enfim, consegue produzir 4 vacinas contra o Covid-19, né? Por essa indústria de biomédica, né? Ela consegue sobreviver esse período. A Venezuela é um fator que é fundamental para a manutenção do processo de reprodução material de Cuba, até que, a partir de 2014, 2015, a produção na Venezuela de petróleo cai abruptamente por conta da queda dos preços do petróleo. A PDVSA, por exemplo, a partir de sanções de 2017, passa a valer, perde 97% do seu valor de face. E isso também começa a prejudicar o envio de petróleo a Cuba. Né? Ou seja, quando cai a produção venezuelana de petróleo, também cai o acesso cubano ao petróleo da Venezuela. Além disso, a pandemia do Covid-19 leva o setor de turismo de Cuba ao colapso. Né? Ou seja, o que sustentava a economia cubana até certa medida, que era o setor de turismo, que é o que trazia divisas estrangeiras, que garantia a possibilidade de Cuba importar o que ela necessitava para a sua reprodução, isso cessou. Então, Cuba vem desde a pandemia do Covid-19 sob uma crise econômica intensa que vem se agudizando ao longo dos anos. Barack Obama fez o gesto na época porque eles perceberam, por exemplo, que essa guerra contra Cuba, o bloqueio a Cuba, mais fortaleceu o governo cubano, o sistema socialista de Cuba, do que enfraqueceu, que esse era o objetivo. Ele reconhece que isso não deu certo e que o final do socialismo de Cuba, ou seja, a debacle do socialismo em Cuba, poderia ser a partir da incorporação de Cuba ao espaço econômico americano. Então, ele quebra muitas das restrições de envio de dólares a Cuba, um tanto quanto normaliza as relações com Cuba, abriu essa possibilidade de uma detente entre Cuba e Estados Unidos. Donald Trump, por exemplo, ele quando chega em 2017 ao poder dos Estados Unidos, ele acaba com os acordos que Obama fez com Cuba. Ele não tem mais validade e ele eleva à 10ª potência o bloqueio a Cuba. Então são mais de 600 medidas coercitivas que são lançadas por Trump para sufocar a economia cubana. Né? Então, isso já provocou um baque muito grande para o país, tanto é que Cuba perdeu mais de 500 mil pessoas que saíram do país nos últimos anos por conta dessa incapacidade do país, né, de enfrentar o bloqueio. E aqui eu falo, pessoal, uma coisa que é muito objetiva. Não adianta nós falarmos aqui que a questão de Cuba é uma questão que o governo cubano não conseguiu fazer o que a China fez, ou que o Vietnã fez. Eles são incompetentes na economia porque não conseguiram fazer as reformas que deveriam ter sido feitas. Eu deixo isso muito claro. O bloqueio ele é algo incontornável para Cuba. Isso é um fato que é objetivo, é incontornável. E nós começamos a relativizarmos o bloqueio do ponto de vista da política, nós vamos cair do outro lado do muro, né, e começar a defender os americanos, né, ou seja, a política americana. Porque na política é isso, não tem três vias, não tem 3 rios, não tem 3 margens, né? Tem 2 margens. A relativização do bloqueio para explicar a situação de Cuba, ela é uma forma politicamente
incorreta, porque não é correto falar que não bloqueia o plano de Cuba, e outra porque que bloqueia uma questão objetiva. Os americanos fizeram o possível para não chegar vacinas antes da descoberta antes da construção de vacinas em Cuba, vacinas e insumos médicos a Cuba durante o Covid-19. Né? Esse é um fato, ou seja, uma potência, me desculpem, assassina dos Estados Unidos. Esse é um ponto que eu acho, são pontos que eu coloquei aqui que eu acho fundamentais para compreender o que acontece, muito geral, né, evidentemente, para compreender a atual situação de Cuba, que é uma situação de muita dificuldade econômica, que ela foi aprofundada desde o governo Trump e que Biden não voltou atrás, né? Então, Cuba tem passado por situações piores do que a situação do período especial. Recentemente aconteceu esse episódio que foi o genocídio em Gaza, né? 75 mil palestinos foram assassinados em Gaza, outros 2 milhões estão sendo condenados à fome e expulsão do seu território. Existem várias teses sobre isso que circulam por aí. Eu acredito que o imperialismo ele sempre funcionou, e o sionismo, evidentemente, como o terrorismo elevado à 10ª potência do imperialismo, o sionismo como movimento terrorista, inclusive, o sionismo, Gaza, uma das teses que eu abraço é de que Gaza foi um laboratório. Por quê? Os Estados Unidos estão em decadência, só que eles não vão deixar barata essa decadência, eles vão querer levar o mundo junto. Então, eles partem para a chantagem aberta aos países, né? E a chantagem se dá por coerção econômica, por sanções, por bloqueios, expulsão do sistema financeiro internacional, do sistema SWIFT, etc, etc, etc. Pois bem, Gaza eu acho que é o limite, ou seja, é o bloqueio, não deixa entrar comida, não deixa entrar água, não deixa entrar combustível, mata aquela população de fome, até chegar no limite em que aquela população acaba se rendendo, se entregando e acaba acontecendo um regime change, né? O Irã houve uma tentativa agora disso, houve uma ultra desvalorização da moeda iraniana a partir de outubro, a partir das sanções que a ONU assina embaixo. Isso levou a um problema econômico seríssimo no Irã, que levou a protestos. Esses protestos eles rapidamente se convertem em uma contestação aberta ao governo. Aí tem mais documentos provando a participação da CIA e do Mossad naquele processo. O que está acontecendo com Cuba, o que tem a ver isso com Gaza? Eu acredito piamente que Cuba ela vai ser o segundo passo desse laboratório chamado Gaza. Trump ele ordenou o bloqueio naval à ilha, né? E Trump ordenou nenhuma gota de petróleo chegue a Cuba, e que qualquer país que mandar petróleo para Cuba vai ser sancionado. Qualquer país que faça comércio com Cuba será sancionado, ou seja, vai alavancar o que já havia antes com um agravante. Não pode chegar petróleo em Cuba. Isso significa que, por exemplo, desde dezembro, Cuba não tem uma gota de petróleo chegando de lá para lá. Isso é condenar um país à inanição, é condenar um país à fome, porque sem energia não tem como fazer absolutamente nada. As aulas nas universidades cubanas já estão suspensas. Os aviões cubanos não têm gasolina para trabalhar, para o seu voo, né? Então, Cuba está sendo sufocada diariamente, como nunca antes da sua própria história. Você pode até não gostar de Cuba, você pode não concordar com o sistema cubano, pode achar o socialismo a pior coisa do mundo, você pode achar o que vocês quiserem, mas condenar um povo à fome por puro sadismo, porque esse povo ele não tem arma nuclear, não tem arma de destruição em massa, não tem petróleo, a única coisa que Cuba tem é dignidade. E os Estados Unidos não toleram a dignidade de ninguém. Eles não toleram que nenhum povo levante o nariz e fale: eu sou um povo livre. Esse é o problema de Cuba. Cuba não é uma ameaça para a segurança dos Estados Unidos. Cuba não é uma ameaça à segurança de ninguém. Cuba é um país cujas forças armadas elas só têm capacidade de se autodefender, né? Então Cuba é tudo menos uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Cuba não é a Al-Qaeda, Cuba não é o Estado Islâmico. Cuba é um país que só busca seguir o seu caminho e nada mais. Então, o que acontece em Cuba hoje é uma tentativa de genocídio contra o povo cubano. Não existe outra palavra. Genocídio contra o povo cubano. E mais do que isso, esse genocídio contra o povo cubano, que repete muito o que é o genocídio que foi em Gaza, ela passa a ser uma régua moral da humanidade. Ou seja, as pessoas serem diferentes a isso vai mostrar o que elas são. Digo isso novamente por quê? Porque hoje o momento é de total solidariedade a Cuba. Em Cuba, somente o movimento internacional de solidariedade internacional pode salvar aquele processo. Eu acredito que aquilo eles vão pátria ou morte venceremos, ou seja, talvez escolham morrer do que se entregarem para os Estados Unidos.
Mas nós não podemos ver aquilo acontecer e não fazer absolutamente nada. Eu comento para as pessoas, né, que eu sou um militante de esquerda, um militante comunista, sou do PCdoB e tal, e eu acredito que a maioria esmagadora dos comunistas brasileiros não seriam comunistas sem a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela nos criou. A Revolução Cubana colocou sonhos em nossas cabeças. A Revolução Cubana, ela é um símbolo vivo daquilo que nós acreditamos. Cuba passa por imensas dificuldades, as pessoas não têm leite, por exemplo, é tudo racionado, é um regime falido, como diz o Trump, né, como ele coloca. E eu sempre coloco o seguinte: o socialismo, ele é superior ao capitalismo. A China está demonstrando isso, o Vietnã está demonstrando isso, e mais do que isso, a própria resistência cubana ao cerco, à tentativa de cerco e aniquilamento por parte dos Estados Unidos é uma das demonstrações das várias da superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Só que hoje, o nosso papel, aí eu vou falar como brasileiro, qual é? O de pressionar o governo brasileiro, pressionar por todas as vias possíveis e imagináveis o auxílio emergencial do Brasil a Cuba. Seja com envio de mantimento, comida e remédio, seja por envio de petróleo. Eu acho que cada brasileiro que tenha uma mínima sensibilidade para com a Revolução Cubana ou para com a humanidade, mesmo que você não goste de Cuba, tem a obrigação de pressionar o nosso governo, o governo brasileiro, a entrar naquela jogada que envolve Cuba, com ajuda imediata ao povo cubano. Eu faço aqui um pedido até pessoal, né, eu sou uma figura que eu sofro diariamente com as notícias que me chegam de Cuba. A minha empatia com a humanidade, o meu nacionalismo, que é uma marca registrada da minha atuação, ele é o que me condiciona a ter um amor incondicional à humanidade, e é evidente que eu tenho um amor incondicional ao povo cubano, eu tenho um respeito e uma veneração incondicional à Revolução Cubana, e esse símbolo não pode cair, esse símbolo não pode ser quebrado. A Revolução Cubana, ela é fundamental, e o exemplo de Cuba é fundamental. Depois busque na internet, coloque lá no YouTube, Fidel Castro, Mandela. Vocês vão ver os vídeos da interação entre Fidel Castro e Mandela. Todo mundo aqui tem acordo que o Mandela foi um campeão mundial dos direitos humanos, um campeão mundial da luta contra o apartheid, contra o regime racista, né? E o regime racista sul-africano, ele é derrotado, do ponto de vista militar, pelo exército cubano na batalha de Cuito-Cuanavale, falso engano, em 1990. Alguém pode me corrigir depois. A batalha de Cuito-Cuanavale, em que a África do Sul intervém em Angola em prol da UNITA, enquanto que os cubanos já estavam intervindo em Angola ao lado do Movimento Popular de Libertação de Angola. Existe uma batalha de tanques entre o exército cubano e o exército sul-africano, até então com uma fama de invencível, e ali começa o final do apartheid. Isso é o que diz Nelson Mandela. A Namíbia também era um país que era ocupado pela África do Sul, é libertada por Cuba. Ou seja, não existe história de combate ao racismo em nível mundial, ao colonialismo em nível mundial, e principalmente na África, sem que nós esqueçamos o papel que Cuba teve, por exemplo, no final do apartheid. Esse país que fez pela África do Sul, que fez pelo mundo, né, que exporta médicos, não exporta armas, exporta médicos, é um país que precisa do nosso auxílio hoje, necessita da nossa militância. Eu vim aqui, eu faço esse Meia Noite de Pequim especial em prol do povo cubano, para demonstrar a minha mais plena solidariedade a Cuba e pedindo para que nós pressionemos o governo brasileiro para ter uma ação mais assertiva em relação à Revolução Cubana, em relação à sobrevivência daquela experiência, que é uma experiência que significa muito para a própria humanidade. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês.